Queria convidar vocês a se sentarem. Eu não estou enxergando se tem muita gente lá atrás, mas se tiver, quero convidar vocês a estarem mais aqui na frente. Tem tanto lugar aqui na frente. Eu não mordo, eu prometo. Obrigada, gente, por acender a luz. Tem algumas pessoas no fundo ainda, mas algumas já se mudaram. Obrigada, gente. Vamos lá. Primeiro eu queria saber quem gostou de semana passada. Não sei se todo mundo estava aqui, mas quem gostou? A gente fez algo diferente. E nós queremos fazer isso mais vezes, queremos potencializar esses momentos com vocês, de comunhão, de estar junto, de falar. O GV ser presencial, de estar junto com vocês, de ver vocês, de compartilhar a Bíblia com vocês, dar risada junto, é muito bom. Foi bem especial, né? Vai rolar mais vezes, gente, vai ser legal. Nós temos algumas ideias para ainda esse final de ano, para a gente viver juntos. Então, se preparem, se preparem. Hoje é a penúltima pregação a respeito da série que a gente está trabalhando. A série Chega de Desculpas. Semana que vem vai ser a última. Então, eu queria dizer que se você tem algum testemunho, se você sentiu alguma mudança, alguma transformação na sua vida de alguma forma, foram 2 meses trabalhando em cima dessa série. Chega de desculpas. E se você tem algum testemunho pessoal sobre esse tema que a gente trabalhou, eu queria que vocês falassem com a gente, falassem com o líder do GV. Vai ser muito legal ouvir vocês, tá bom? E eu quero falar hoje de alguém que para mim, pessoalmente, é muito especial. Primeiro, porque é minha xará na Bíblia. E é uma personagem que é pouco falada. Eu não conhecia ela, eu acho que a primeira vez que eu conheci ela faz talvez uns 6 anos. Poucas pessoas falam dela. O relato dela da Bíblia são apenas 3 versículos, então não tem muita coisa na Bíblia a respeito dela, mas eu gostaria de falar delas hoje. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 2. Queria convidar todos vocês a abrirem a Bíblia. Em Lucas 2. E eu queria também encorajar vocês a trazerem a Bíblia, gente, a Bíblia de papel. Que eu sei que é muito confortável só vir e olhar no telão o que vai ser passado, né, transmitido a Bíblia no telão. Mas eu queria fazer com que vocês trouxessem a Bíblia de papel. É muito importante a gente manusear, saber onde estão os versículos, os capítulos, tá bom? Lucas 2. Eu vou dar um resumo do que acontece no capítulo 2, até onde eu quero chegar no versículo que vai falar sobre a personagem que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, no começo, no versículo 2, começa falando sobre o nascimento de Jesus. Então, Jesus nasce. E José e Maria, eles vão até Belém, onde é o nascimento de Jesus, onde ele nasce em uma manjedoura de forma simples, toda a história que a gente já conhece. E depois do nascimento de Jesus, pastores visitam ele. E existia uma lei de Moisés que quando você tinha um primogênito, o primeiro filho, você tinha que levar até Jerusalém e apresentar ele para o Senhor. É como se você consagrasse o seu filho ao Senhor. E tinha que fazer... Era um momento muito especial para a família. Então, Maria e José fazem isso, saem de Belém, vão até Jerusalém. Em Jerusalém, eles consagram Jesus para o Senhor. E aparecem do versículo 25 ao 35, conta a história de um personagem bem especial, que é Simeão. Depois, se vocês tiverem curiosidade, leem sobre a vida dele, leem essas passagens. E ele aparece, resumidamente, ele esperou a vida dele todinha por aquele momento, o momento do qual ele ia segurar Jesus no colo. Então, aparece esse homem, que era Simeão. Então, do versículo 36 ao 38, aparece a personagem que a gente vai trabalhar hoje,
que é Ana. Ana, a profetisa. Alguém já ouviu falar dela? Nossa, temos bastante gente. Legal, gente, legal. Eu gostaria de ler com vocês, então, Lucas, do 36 ao 38. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aí. Então, aqui conta a história de Ana. São só apenas 3 versículos que a Bíblia vai falar dela. E eu queria que a gente olhasse para esses 3 versículos e tentasse aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente entende, no comecinho do versículo, é que Ana era profetisa. Ela era conhecida como alguém que profetizava. Profetizar é alguém que transmite uma mensagem de Deus. Então, é alguém que ouve o que Deus quer falar para o povo. Pensem como uma ponte. Então, Deus está aqui, a pessoa que profetiza é a ponte e as pessoas estão aqui. Então, essa pessoa que profetiza é essa ponte. Ela ouve o que Deus está falando e passa para as outras pessoas. Faz sentido? Essa analogia da ponte. Então, a pessoa que profetiza é como se fosse uma ponte. Ela ouve o que Deus está querendo dizer e passa para outras pessoas. E Ana era profetisa. Ela foi definida como alguém que profetizava. Só que um ponto específico é que existem poucas mulheres na Bíblia que profetizavam. No Velho Testamento, a gente vai encontrar a história de Miriam, a história de Débora, de Uda. Tem poucas mulheres Esther, tem poucas mulheres que a gente tem, está escrito que profetizavam. No Novo Testamento, a gente tem a história das 4 filhas de Felipe. Então, era um pouco raro mulheres profetizarem. E também, pessoas que profetizaram não eram normal. Então, o primeiro ponto que a gente vê sobre a vida de Ana é que ela fazia coisas que não era todo mundo que fazia. Ela era ousada, ela se posicionava de uma forma diferente. Ela fazia aquilo que não era todo mundo que fazia. Ela profetizava. Então, é a primeira coisa que a gente pode observar da história dela. E uma segunda coisa que é bem interessante, e eu me aproximo bastante desse aspecto da vida dela, porque mostra muito a humanidade dela. Na parte segunda do versículo 36 para o versículo 37, vai dizer que Ana, ela era idosa. E ela foi casada por 7 anos. Então, ela casou, ela viveu com seu marido por 7 anos. Então, ela viveu, casou, estava feliz, casada por 7 anos. E esse marido dela faleceu. Ela perdeu essa pessoa. E ela ficou viúva por mais ou menos, algumas pessoas que estudam a Bíblia dizem que mais ou menos por 60 anos, que a idade que ela tinha naquele momento era 84 anos. Então, por mais ou menos 60 anos ela era viúva. Então, ela perdeu alguém que era importante para ela. Ela teve que lidar com algo difícil, ela passou por algo difícil. A Ana era de carne e osso, como eu e você somos. Ela estava no mundo real, como eu e você estamos. E ela teve que passar por algo difícil. Como eu e você, talvez às vezes passamos. Talvez às vezes você passou por algo muito difícil. Talvez agora você está passando por algo muito difícil. Talvez ainda você não passou por algo difícil. Mas nós estamos nesse mundo, estamos presos a essa humanidade. E talvez e com certeza vamos passar por algo difícil. E ela passou por esse momento. Ela ficou casada por 7 anos. Talvez ela era muito feliz. Ela tinha um casamento naquela época. Casamento era algo muito importante para a mulher. Ela era casada, ela estava feliz. Talvez, não sei, isso não fala na Bíblia, mas
ela perdeu alguém importante, ela passou pelo momento difícil. E nós, com certeza, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por momentos difíceis. E sabe qual foi a resposta de Ana? Ela escolheu o Senhor. Quando ela passou por algo difícil, na Bíblia fala que ela permaneceu viúva por quase 84 anos e ela não se afastava do templo. Ela não se afastava da casa de Deus. Ela não se afastava de Deus. Ela passou por algo difícil e ela não se afastava de Deus. Ela se apegou àquele que poderia ajudar ela. Ela se apegou naquele que poderia realmente ajudar o coração dela a lidar com aquilo de difícil que ela estava lidando. E naquele momento, gente, para pensar. Ela poderia ter lidado com a perda do marido de muitas formas. Ela poderia ter voltado para a casa da família. Naquela época era normal. Quando você ficava viúva, você voltava para casa dos seus pais e casava de novo. Ela poderia ter feito isso. Essa poderia ter sido talvez a desculpa dela, o posicionamento dela. Ela poderia ter feito isso. Ou ela poderia ter se trancado no quarto, ter ficado triste para o resto da vida dela. Ou ela poderia ter culpado Deus por isso. Ela poderia ter feito muitas coisas. Mas qual foi a resposta de Ana? Ela se apegou a Deus. Eu acho que olhar para esse momento difícil que ela passou e sabendo que eu e você vamos passar por momentos difíceis, ou agora estamos passando por momentos difíceis, ou passamos por momentos difíceis, a gente aprende algo. Ana, ela entendeu que Deus era o único que aliviaria aquilo que estava dentro dela, aliviaria as emoções dela, a dor que ela estava sentindo, os pensamentos que talvez vinham, a solidão que às vezes batia. Ela escolheu, como a gente estudou semana passada sobre Maria Madalena no GV, ela escolheu a boa parte, a parte que ninguém tiraria dela. Porque ela poderia casar de novo e o marido poderia morrer. Como as coisas desse mundo, gente, é tudo tão passageiro. A gente, às vezes, sei lá, lida com algo. Eu preciso muito de dinheiro. Arrumo um trabalho, resolvi meu problema. Mas amanhã eu posso ficar desempregada de novo. Eu vou ter o problema novamente. Faz sentido? O ponto é que ela foi para o lugar que ninguém poderia tirar dela, que é o Senhor. Quando ela passou pelo momento difícil, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu se apegar em Deus. E eu acho que a gente pode aprender muito com esse posicionamento de Ana. Ela poderia ter dado desculpas, e desculpas genuínas, porque ela estava sofrendo. A dor dela era genuína. Mas ela se posicionou e deu uma resposta certa. Um outro ponto sobre a vida de Ana. Opa, que apagou aqui. Um outro ponto sobre a vida de Ana, e que é bem especial para mim, e eu vou finalizar com ele, é que, além dela se posicionar depois de um dia difícil, depois de um momento difícil, que foi perder o marido, ela escolheu se posicionar no lugar de oração e jejum. Quantos de nós, seja sincero, não precisa responder, não precisa levantar a mão, enfim, só pensa. Quantos de nós levamos, às vezes, o lugar de oração? A oração é simples demais. É irrelevante, às vezes. Se eu não orar hoje, tudo bem, amanhã eu oro. Para que jejuar? Para que eu tirar as coisas que eu gosto? Jesus me ama, Ele vai me entender. Ele não quer me ver sofrendo, não é verdade? Para que jejuar? Ou tudo bem se eu não orar por 2 dias seguidos. Jesus vai me entender também. Quantos de nós lidamos com esse lugar de oração, orar, falar com Deus, de uma forma simples, no sentido de que a gente nem leva tão a sério? Às vezes eu oro, às vezes não, e se eu orar está tudo bem, se eu não orar também está tudo bem. Quantos de nós fazemos isso? Não precisa levantar a mão. Pensem sobre isso. Eu acho que muitas vezes nós lidamos com um lugar de oração de uma forma muito equivocada. A gente não entende o que de fato oração é, o que o lugar do jejum é.
E Ana talvez não só entendeu isso, mas ela escolheu dar toda a vida dela para isso. Aqui, os 3 versículos que falam sobre ela, só 3 versículos que falam sobre ela, fala que ela era casada, ficou viúva e por mais de 60 anos, no mínimo, ela ficava na casa do Senhor dia e noite orando e jejuando. Ela escolheu viver nesse lugar secreto. Ela escolheu se relacionar com Deus. Ela escolheu derramar o coração dela diante de Deus dia após dia. E às vezes você está ouvindo isso e fala, cara, o que a Ana fez? Tipo assim, ela poderia ter vivido a vida dela, ter arrumado um trabalho, ter sido relevante, ter feito sucesso, ter ajudado pessoas, sei lá. Porque a gente olha a escolha que ela fez e parece tão pequeno. Ela escolheu ficar orando. Ela escolheu ficar jejuando. Mas se a gente não entendeu o que o lugar de oração de fato é, a escolha de Ana e a escolha de tantos homens da Bíblia nunca vão fazer sentido. E o convite de Deus para mim e para você nunca vai fazer sentido. Na Bíblia aparece várias vezes a respeito do oração e jejum. Vocês não acham que se aparece isso diversas vezes, no mínimo é importante, né? Porque senão não apareceria tantas vezes assim. Se é importante, o porquê que a gente não leva a sério? O porquê que a gente vive a nossa vida assim, de uma forma tão simplista, às vezes, nesse lugar de oração? O porquê, às vezes, a gente só ora quando a gente está na igreja, ou quando a gente precisa de algo, ou quando alguma coisa acontece com a nossa família, ou quando eu preciso de alguma direção, ou quando. Por que o lugar de oração não é importante para a gente? Porque nós não gastamos a nossa vida no lugar de oração e jejum. Porque a gente não entende. Se a gente entendesse, a gente ia olhar esses 3 versículos e ia falar, caramba, Ana foi uma super mulher. Mas a gente não acha isso. Porque a gente não entende o lugar de oração. Quando nós escolhemos estar nesse lugar, nós nos conectamos com Deus. O lugar de oração simplesmente é isso. Nós conversamos com o nosso Criador, com aquele que nos fez, e nós nos conectamos com Ele. E o lugar do jejum é nós entendemos o quão fraco nós somos e o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós dependemos dEle. Nós entendemos a nossa fraqueza, nossa humanidade e o quanto nós precisamos dEle. Então, nós precisamos crescer em entendimento e crescer em ação nesse lugar de oração, um pouquinho por vez. Ana demorou 60 anos para que isso acontecesse. E no final da vida dela, ela viu Jesus. Como Maria Madalena, a gente falou semana passada, quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus. Isso deve ter sido demais, né? Imagina, olhar nos olhos de Jesus. E Ana viu Jesus quando ele era bebê, mas ela viu. Demorou 60 anos para ela construir esse lugar de oração. De pouquinho em pouquinho ela construiu isso. Ela orava um pouquinho por dia, jejuava um pouquinho por dia, se conectava um pouquinho com Jesus um dia. É uma construção, é uma jornada. E o lugar de oração, muitas vezes, e na verdade, gente, é um segredo, a maioria das vezes, a gente nunca vai ver nada acontecer. Não é um lance assim mágico, tipo assim, orei, aconteceu. Não é assim. Muitas vezes a gente vai orar e nada vai acontecer nos nossos olhos, mas algo está mudando. Algo dentro de nós, ou algo talvez fora de nós, mesmo que a gente não veja com os nossos olhos, algo está mudando. Sabe por quê? Porque a gente está orando com o Criador, a gente está orando para Deus que é poderoso. É impossível a gente orar para Deus, se a gente tiver fé, orar para Deus e nada mudar, e nada acontecer. Algo está mudando, a gente precisa crer nisso. Então, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo nada acontecer assim, algo está mudando, de fato. Eu separei aqui alguns benefícios da oração. Alguns, tá, gente? Tem vários outros.
Um primeiro deles a oração, ela pode trazer cura para nós. É um lugar onde não é instantâneo, não é tipo assim, estou lidando com algo interno ou algo externo, vou orar e instantaneamente aquilo vai sair do meu coração. Não. Eu tenho certeza que quando Ana perdeu o seu marido, não foi instantaneamente que ela se sentiu bem. Estou bem de novo, posso viver. Foi um processo. Mas através do lugar de oração, nós podemos experimentar cura pessoal. Cura nas nossas emoções, cura nas nossas mentes, cura no nosso físico. É um lugar que a gente pode experimentar cura. É um lugar que nos aproxima de Deus. É um lugar que nós podemos conhecer Deus e também nos conhecer. Conhecer quem nos fez e quem melhor para falar quem a gente é, senão o próprio Criador, né? Aquele que nos fez. Então, é um lugar onde a gente se conhece e conhece Ele. O lugar de oração é um lugar onde nós podemos a gente consegue ter ajuda em direção. Então, quando nós precisamos de direções, é um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode nos guiar a tomar direções, a tomar ações corretas. É um lugar também que pode nos transformar. É um lugar que constantemente pode nos transformar nosso caráter, transformar áreas em nós que não são tão legais assim, transformar quem nós somos. O lugar de oração pode fazer isso. O lugar de oração pode abençoar o nosso próximo. Então, através do lugar de oração, a gente pode abençoar pessoas. A gente pode orar pelas pessoas, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias. É um lugar que a gente pode escolher abençoar outros. E o lugar de oração é um lugar de intervir em situações impossíveis. Então, é um lugar onde eu me posiciono e eu escolho estar e orar até que algo aconteça. Na Bíblia tem muitos versículos que falam sobre isso, de bater na porta até que alguém abra, de pedir até você receber. Então, você se posicionar nesse lugar de oração até que você receba, de intervir por causas impossíveis. Eu só pontuei algumas coisas, tá, gente? São alguns benefícios do lugar de oração. Então, a gente pode aprender algumas coisas a respeito da vida de Ana, de que ela passou por momentos difíceis, como eu e você passamos e vamos passar. E ela nos ensina para onde nós devemos correr, que é o Senhor. É aquele que realmente nos conhece, é aquele que realmente pode fazer algo por nós, e é aquele que realmente é aquele que é realmente o lugar certo para si ir. Escolham o Senhor, gente. Eu gostaria de trazer também, além da vida de Ana, a história de outra pessoa aqui hoje. Ela não está na Bíblia. Eu li esse livro, eu esqueci de trazer ele hoje, vacilei. Eu vou colocar no grupo depois para quem quiser comprar ou ler, tem na internet disponível. Mas eu vou contar um pouquinho da história bem resumidamente, porque me impactou muito a vida desse homem. Ele foi um homem que foi real, como eu e você, teve problemas muito reais, como eu e você, e como Ana também. Ele se chama Res House. Eu espero estar falando certo o nome dele. Talvez não, gente, mas enfim. Ele viveu mais ou menos uns 100 anos antes da gente. Ele nasceu em 1879, mais de 100 anos, né? E ele vivia numa pequena região do país de Gales. Então, é bem distante daqui. E a vida dele, o livro chama O Intercessor. É um livro pequenininho, amarelo. É um livro muito bom, é muito antigo. Quem escreveu esse livro foi o discípulo dele, uma pessoa que caminhou com ele. Então, essa pessoa escreveu relatos da vida dele. E esse homem, ele era uma pessoa normal, tinha uma vida normal, fazia coisas normal, trabalhava, tinha uma vida simples. E um dia, ele teve um encontro com Deus. O Espírito Santo pegou ele estava voltando do trabalho, e ele ouviu uma voz audível, assim, uma voz muito audível. E a voz dizia assim, eu peguei um trecho do livro para ler para vocês. Eu sou uma pessoa, sou Deus, e venho pedir-lhe que me dê o seu corpo, para que eu opere por intermédio dele. Preciso de um corpo para meu templo, mas este deve pertencer-me sem reservas. Porquanto duas pessoas com vontades diferentes nunca podem viver no mesmo corpo. Quer me dar o seu? Contudo, se eu entrar, venho com Deus,
e você deve sair. Não me misturo com o seu eu. Essa foi a primeira conversa que o Espírito Santo teve com ele. Então, tipo assim, Jesus chega com os 2 pés no peito, tipo assim, olha, eu quero entrar na sua vida, mas se eu entrar, você vai ter que sair. E ele aceita, então ele começa uma jornada com Jesus, uma pequena jornada construída dia após dia. E essa caminhada, ela é repleta por pequenos passos. Então, em alguns momentos, ele tem que se desapegar. No livro relata isso, tá? Ele tem que se desapegar do dinheiro, então ele tem que viver só com aquilo que ele ganha das pessoas, ele não pode comprar nada. Em alguns momentos, ele tem que desapegar da reputação dele. Então, ele vive completamente para o Senhor. Tudo aquilo que Jesus pede dele, ele tem que aceitar. E ele escolhe. E, um momento, Jesus começa a convidá-lo a orar, a conversar com ele. E ele fala no livro que ele passa horas conversando com Jesus, orando, e ele nem sente as horas passar. Ele fala que, tipo assim, que de repente fica noite e ele nem viu o dia passar, de tanto tempo que ele conversa com Jesus. Então, primeiro Jesus faz esse movimento dele orar, para ele crescer nesse relacionamento, Jesus e ele. E no segundo momento, ele começa a orar por pessoas. Mas ele não simplesmente ora por pessoas. Ele começa a sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Jesus, ele quer que ele se torne pessoal a dor da pessoa. Então, um exemplo, se a pessoa está se sentindo muito sozinha, é uma coisa eu orar, tipo assim, Deus, abençoe essa pessoa que está se sentindo sozinha, amém. Mas se eu sentir aquilo que a pessoa está sentindo, a dor que essa pessoa sente, a solidão que ela sente, a tristeza que ela sente, eu não vou orar dessa forma. Eu vou orar de todo o meu coração, eu vou orar com todo o fervor, eu vou orar. E ele fazia isso, ele começava a sentir aquilo que as pessoas sentiam ao redor dele. Então, se a pessoa tinha depressão, ele sentia aquilo que a pessoa sentia. Se a pessoa tinha alguma dor física, ele sentia a dor que a pessoa sentia. Então, Deus começou a levar ele para esse lugar de intercessão, de orar por aquilo que as pessoas, de orar tão intensamente de acordo com aquilo que as pessoas sentiam. E a história dele vai indo. No livro vai ter vários detalhes. É muito, muito legal, gente. Por favor, se vocês conseguirem, leiam esse livro. E eu vou pular para o final da história dele, porque eu não tenho tempo. Quando ele está bem no fim da história dele, ele abre uma faculdade como se fosse uma faculdade de teologia, uma escola bíblica. E nessa escola bíblica, ele abre e muitos alunos começam a se inscrever para estudar. E é uma escola onde eles vão estudar sobre a Bíblia, vão orar, vão jejuar. E quando essa escola inicia, estoura a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe aqui o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, estoura a Segunda Guerra Mundial e Jesus convida ele a orar, especialmente pelos países que estavam ao redor de onde essa escola estava. Então, estava na Europa. Então, todos os países que estavam ao redor da escola, Jesus convida ele a orar por esses países. A orar e não parar de orar até que algo aconteça. Então, eles ligavam o rádio e ouviam uma notícia. Um exemplo, vai ter um bombardeio nessa cidade. Eles oravam, jejuavam. E aí, no dia seguinte, eles ligavam o rádio e os comandantes, os militares diziam que milagrosamente nada tinha acontecido, que eles ouviam os barulhos das bombas chegando, mas nada acontecia com eles. Então, a gente observa, através da vida de Rez, que a oração dele, o lugar de oração, o lugar que ele se posicionou, mesmo parecendo simples demais, porque ele e os alunos se trancavam em um quarto e oravam e jejuavam, mudou o destino de uma nação, mudou o destino de uma guerra, de alguns países, de algumas cidades, de alguns vilarejos especificamente. Tem até um relato que eu peguei aqui, no fim da guerra teve muitos relatos, que as pessoas não sabiam explicar o que tinha acontecido, porque elas ouviam o barulho das bombas chegando, mas nada acontecia com elas não eram atingidas. Então eles falavam assim que milagrosamente algo divino salvaram. E o Rez, quando ouvia isso, ele sabia que era o poder da oração. Cadê aqui? O Marechal ele colocou assim: no fim da batalha, tínhamos a sensação
de que houvera alguma intervenção divina especial que alterou a sequência dos acontecimentos. Então, vários testemunhos ao redor deles, porque eles escolheram se posicionar no lugar de oração. E um detalhe sobre a vida de Ana e de Russ, dos dois. Queria convidar o time de louvor para a gente finalizar. De que nenhum deles foram um pregador famoso. Eles não foram famosos. Eles não foram pessoas que tiveram um microfone, pregaram para milhares de pessoas. Eles não eram conhecidos, eles não eram famosos. Se hoje eles estivessem Instagram, sei lá, TikTok, eles não seriam pessoas famosas. Eles eram aqueles escondidos, sabe? Pessoas que ninguém conheciam. Eles não abriram uma igreja, eles não abriram um movimento, começaram um ministério, não. Eles eram pessoas normais, mas pessoas que entenderam o lugar de oração. E não só isso, mas escolheram se posicionar nesse lugar. Não deram desculpas. Eles poderiam ter dado desculpas. Russ poderia ter olhado a Segunda Guerra Mundial e falar: Deus, isso é tão grande, por que eu vou orar? Nada vai acontecer. Ou Ana ter falado: Deus, não, já sofri demais, eu vou para casa dos meus pais, vou fazer outra coisa da minha vida. Eles poderiam ter dado desculpas, mas eles escolheram se posicionar. Eles entenderam o lugar de oração, se posicionaram. E muitas coisas aconteceram com isso. Eles escolheram permanecer dia após dia nesse lugar de oração e jejum. Sabe por quê, gente? Sabe por que vale a pena permanecer dia após dia nesse lugar? Gostaria que vocês se levantassem, por favor, para a gente finalizar orando. Sabe por que vale a pena se posicionar dia após dia nesse lugar de oração? Porque os olhos de Deus estão sobre vocês. Os olhos do Criador, os olhos de Deus estão sobre vocês. E Ele não esquece de nada. Nada passa desapercebido deles. Nada daquilo que vocês estão fazendo é irrelevante aos olhos de Deus. Então, por isso que vale a pena se posicionar no lugar de oração. Ele vai ouvir a oração de vocês. Ele vai estar atento àquilo que vocês vão estar orando, pedindo. Ele deseja, Ele mais do que qualquer um, deseja se relacionar com vocês, conhecer vocês. Conhecer não, porque Ele já conhece, né? Mas Ele deseja se relacionar. Deus, Ele quer ser amigo de vocês. Mas para isso, vocês precisam se posicionar. E vale a pena permanecer nesse lugar, gente, dia após dia. É de pouquinho em pouquinho. Não é de repente, não é algo mágico. A Ana foram 60 anos. Russ foi a vida dele toda. Até chegar nesse momento da Segunda Guerra Mundial, que ele orou e tudo isso aconteceu. É um pouquinho por dia, um pouquinho. Ora um pouco hoje. Amanhã, ora um pouquinho mais. Amanhã, o próximo dia, jejua. Faça um pouquinho por dia. Mas não deixem de permanecer nesse lugar, porque vai valer a pena. Por mais que vocês acham que é pouco demais, é simples demais, irrelevante demais, não é. Os olhos de Deus estão sobre vocês, não esqueçam disso. Por mais que as pessoas não estejam vendo, por mais que vocês não estejam se tornando famosos, por mais que vocês não estejam com o microfone na mão, os olhos de Deus estão sobre vocês, e é isso que importa. No final da nossa vida, é isso que vai se importar. O quanto Deus viu aquilo que a gente fez.